Espírito Santo, nós te pedimos esta noite, fala-nos através da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir e aprender de ti aquilo que tu tens a nos ensinar. Dá-nos sabedoria e entendimento para compreendermos os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Temos aqui, amém. Esta noite eu quero lhes falar sobre o tema, diga comigo, territorialidade, visão e prosperidade. Vamos de novo. Territorialidade. Diga para o irmão que está ao seu lado: quem não veio, perdeu de receber uma grande bênção. Quantos creem nisso? Eu quero esta noite lhes ensinar sobre alguns aspectos do reino dos céus. Alguns aspectos. E entre esses aspectos do reino dos céus que quero lhes ensinar, lhes trago esses três pilares: territorialidade, visão e prosperidade. Esses três aspectos, eles estão ligados ou interligados uns com os outros. Nós vivemos, e isso é uma coisa que aflige meu coração, dias de muita confusão bíblica e teológica. Parece que os inimigos da igreja são os da sua própria casa. Há uma guerra em internet, uma franca guerra em internet. De um lado, aqueles que acreditam nas coisas que a Bíblia propõe. Do outro, os que acreditam diferente. E a cada dia que passa, há um aumento dessa rivalidade dentro das redes sociais. E eu me preocupo com o rebanho que eu pastoreio. Eu tenho comigo um princípio de não discutir com ninguém sobre a sua forma de crer. Porque fé é como time de futebol. Amém? Não adianta o Colorado estar ruim, que os colorados continuam amando o time. Amém? Não adianta nos ganhar deles, que eles vão continuar nos odiando. Fé é aquele time. Você escolhe seu time, você agarra uma fé e vai indo. Amém? As pessoas se agarram a uma religião e vão indo. Só que o reino dos céus, ele não é uma religião.
A palavra diz, ele é um reino. Ele é um reino, diga comigo, reino. O reino é algo político. O reino é governamental. O reino lida com o governo, expansão, domínio. Excelente. Crescimento. E claro que eu não vou lhes trazer todos os aspectos do reino numa noite só. Vamos estudar alguns. Mas você precisa abrir a mente que a igreja, ela não é religiosa. Por muitos anos confundimos reino com religião. Falsa piedade, falsa humildade, falsa postura ética moral. Porque a religião é assim. A religião inventa e quando não pode cumprir, ela esconde. Jesus disse isso aos fariseus: vocês se apresentam muito bonitos nas praças, mas por dentro vocês são ossos, são como sepulcros cheios de ossos. Porque isso que a religião faz, a religião ela é esquizofrênica. A religião é doentia, é fanática. Em nome da religião, os maiores fanatismos têm se cometido ao longo de todos os tempos. Religião, ela mata. Uma das coisas que eu lhe pergunto a líderes que vêm trabalhar comigo é: qual é o teu chamado? Você tem consciência de um chamado? Ou você está trocando uma vida perversa, mundana, por uma vida de compensações religiosas? Tem pessoas que se convertem e elas querem pregar, cantar, servir, tudo isso é bom. Mas às vezes passa que elas estão trocando um modelo de vida por outro que tem aparência de piedade, mas dentro não há uma ruptura com o mal. Medo, vergonha, timidez, raiva, ira, rancor, estão lá intactos, nunca foram tocados. São fenômenos carnais que nunca foram tocados. Mas vestimos as pessoas de aspectos religiosos. Então esta noite eu tomei no Senhor essa semana direcionamento para lhes trazer esta mensagem. Lamento que grande parte da igreja não veio hoje. Creio que pelo feriado devam estar viajando. Mas nós vamos estudar esse tema. Amém? Vamos começar por Mateus 24, verso 14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Diga comigo: e será pregado este evangelho do reino. De novo, este evangelho do reino. Então, o evangelho do Senhor, ele tem um nome: é evangelho do reino. Deixa eu lhe falar
3 aspectos básicos que identificam o Evangelho do Reino. O primeiro aspecto do Evangelho do Reino é salvar. Diga comigo, salvar. Não, você não veio. Diga comigo, salvar. Isto, primeiro aspecto, salvar. A palavra salvar em grego é sozo. Sozo. Salvação. Salvar, curar, restaurar. A pergunta é: salvar do quê? Do que o Senhor está me salvando? E para que o Senhor está me salvando? Sabe, a palavra de Deus diz: porquanto todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Diga comigo, o homem não nasceu para o inferno, nasceu para a glória de Deus. Diga de novo, o homem não foi criado para o inferno, foi criado para a glória de Deus. Diga comigo, o homem não foi criado para a pobreza, foi criado para a grandeza. O homem não foi criado para a miséria, foi criado para a abundância. O homem não foi criado para a enfermidade, foi criado para desfrutar plenitude de saúde. Como eu sei disso? Simples. O homem se adapta à doença, mas não é feliz doente. Amém? Quem pode dizer assim: eu sou feliz doente? Oh, aleluia por esta doença. Não seja idiota. Que alegria que eu estou doente. Não dê glória a Deus pela enfermidade. Não provém dele. Deus me pôs uma enfermidade. Pare, isso é a religião que mente. Deus não põe enfermidade em ninguém. Ele te fez perfeito. Diga, Ele me fez para a saúde. Ele me fez para a alegria. Quem é que gosta de viver um inferno dentro de casa? Só se tiver demônio. Só pessoas perturbadas e turbadas que amam viver brigando. As pessoas normais amam a paz, a harmonia, a alegria, o amor, celebram ao amor. Porque o homem foi criado para o amor. Diga comigo, o homem não é feliz no meio dos prazeres mundanos. Porque ele não foi feito para isso. Ele foi criado para se gozar na presença de Deus. Você pode viver a vida louca e passar a noite cheirando cocaína e praticando coisas que te dão prazer. Mas haverá um momento que a tua alma vai sentir um vazio e uma solidão que você não conseguirá explicar.
Sabe por quê? Porque por mais prazeres que você viva, por mais devassidão que você experimente, nada vai poder preencher o lugar que há em ti, que foi criado para a habitação do Todo-Poderoso. Esse lugar é o teu espírito, é ali que está a essência do teu ser, e nesse lugar só existe só há que o alimenta, que o cuida, só há que o entende, e só há que lhe dá sentido. Se chama Eterno Deus, Criador dos céus e da terra. E até o homem não se encontrar com Deus, não há paz. Consegue entender? Não há paz. Então, do que é que nos salva o Senhor? O pecado nos afasta de nosso lugar de origem. Peixes foram criados para o mar, leões para a selva, homens para a glória de Deus. Assim como um peixe, ele não é normal viver fora do mar, não é normal o leão fora da selva, não é normal um ser humano estar distante da glória do Deus Todo-Poderoso. Não é normal. E porque não é normal, não há alegria, não há paz. Porque nos salva o Senhor do pecado. Diga comigo, do pecado. Ouça essa mensagem, porque ela vai salvar a tua vida. Do que é que te salva o Senhor? Do pecado. Diga comigo, do pecado. Diga de novo, do pecado. Diga de novo, do pecado. Não é dos pecados, é do pecado. Do pecado, da separação. O Senhor te salva e te reconecta com tua identidade eterna. Então, quando você aceita Jesus, é um mistério. É um mistério. Eu já lhes contei. Era um adolescente, teria uns 7, 8 anos. E atrás da minha casa havia uns pizzaiolos, faziam pizza para vender na rua. E eram crentes. E todas as tardes eles estavam trabalhando no seu forno e eu subia numa árvore, porque eles cantavam. E eles cantavam louvores a Deus. E eu não sabia porquê, mas se havia um lugar que eu me sentia em paz, era sobre aquela árvore, ouvindo o que aquelas pessoas cantavam. Eu não sabia do que se tratava, mas algo comunicava ao meu espírito: isso te dá paz. O reino, ele vem para nos trazer a nossa identidade de novo.
Não se trata de você abraçar o modelo de uma igreja, o vestuário de uma igreja. Não se trata de você agarrar uma filosofia de uma igreja. Se trata de te reconectar com tua identidade eterna, de te reconectar com teu Pai, de te reconectar com o Criador. Isso é o reino. As pessoas se convertem a igrejas. Jesus quer te converter ao reino. Você está me entendendo? É inexplicável. Mas quando o nosso espírito lhe dá uma chance ao reino, algo começa a acontecer. Você pode deixar o rei. Você pode ir viver a vida louca. Mas uma coisa vai acontecer: você não vai ser feliz. Poderás ter prazeres, mas não felicidade. Porque a verdadeira felicidade da criatura está quando ele se reconecta ao habitar para o qual foi criado. E quando se reconecta ao habitar para o qual foi criado, ele começa a descobrir quem ele é. O Filho de Deus. Você me entende? Diga em segundo lugar: o reino vem para transformar. Se você é reconectado ao eterno e não há transformação, algo está errado. O reino, ele muda. Ele é expansivo, ele vai mudando. Ele vai transformando a tua vida. Ele é como uma medida de fermento. Você põe uma medida de fermento numa quantidade de trigo, e o trigo, ele é afetado pelo fermento. O trigo, ele começa a entrar em movimento, começa a haver mudança, aquela massa começa a se mexer, começa a trabalhar, ela começa a tomar forma, ela começa a crescer, porque o fermento, ele vai gerando transformações naquela massa. Assim é o reino. Se você vai à igreja, mas na tua vida não há mudanças, o reino não está ali. E se está inoperante. Você está me entendendo, sim ou não? Não muda. Continua igual. Paulo disse assim: o que roubava não rouba mais. O que mentia não mente mais. O que adulterava não adultera mais. O reino tem que mudar. O reino, alguns ele muda mais rápido, outros mais devagar. Mas diga: o reino traz transformações. O reino traz cura, saúde. Você pode passar a vida com a chave para o problema no braço e não usá-la. Mas a função do reino é transformar. O espírito do reino é transformador.
A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, quando você identifica uma obra do diabo, Jesus se manifestou para destruí-la. Então eu lhe pergunto: briga no casamento é de Deus? Então Jesus se manifestou para destruir briga no casamento. Falta de amor entre marido e mulher vem de Jesus? Se há, Jesus se manifestou para restaurar o casamento. Câncer vem de Jesus? É obra de quem? Do diabo. Então Jesus se manifestou para destruir essa obra do diabo. Pobreza é de Jesus? Então Jesus se manifestou para destruir a pobreza. Vamos lá, igreja, comece a agarrar isso. Há uma resistência. Essa palavra vai te transformar. Agarre-a, se conecte pela fé, diga: é minha. Mas qual é o problema, pastor? Aqui a religião entrou. O Senhor me disse um dia: Victor, a religião, ela neutraliza o reino na mente das pessoas. Existe um fenômeno. Quando as pessoas se convertem, nós chamamos que elas estão no primeiro. O primeiro ano de um novo convertido, se o pastor disser, se joga de ponta cabeça, ele se joga. Sim ou não? Porque ele não tem, ele está crendo. Vamos. Mas o que acontece um tempo depois? Que ele contesta tudo. E quando começa a contestar tudo, a vida dele não avança, só retrocede. O que eu lhe digo que acontece? A religião entrou. E a religião é um demônio que imita o reino. Porque ele é um demônio de aparência de piedade. A Bíblia fala dele. Paulo diz: essas coisas têm aparência de piedade, mas não tem poder contra o homem interior. Não muda o homem interior, não transforma o homem interior. Então o Espírito Santo me diz: Victor, o espírito territorial, do que eu vou falar daqui a pouquinho, da religião, ele neutraliza as mentes, castra os espíritos, porque as pessoas ficam híbridas, não frutificam. Não frutificam. Não vem fruto, não vem transformação, não vem mudança. E o reino tem que transformar. Se não há transformação, não há reino. Não há fermento. Estão comigo, sim ou não? Você olha e diz: mas como pode? Pode. Porque a mente está dominada pelo espírito cego da religião. E eu poderia lhes trazer, eu tenho um estudo que são 25 marcas do espírito religioso. Já eu trago ele. Terceiro, para nós avançar, porque o tempo me manda parar. Diga comigo, tomamos lá: salvar,
transformar, implantar. É outra marca do reino. O reino implanta. Por que o reino implanta? Quando Deus fez o Éden, Deus disse para Adão. O que foi que ele disse? Que ele tinha que multiplicar-se, crescer, expandir, dominar. Então, o Éden era um lugar, era um território limitado, amém? Vocês sabiam que o Éden era quadrado? Limitado por 4 rios. 2 ainda existem, e 2 não estão mais, sumiram com ele. Então, todo o mundo não era o Éden, amém? O Éden era onde habitava Adão. E qual era a missão de Adão? Qual era a missão de Adão? Diga comigo: implantar o Éden no resto da terra. Qual era a missão de Adão? Está pronto para o que vem? Pergunte para o vizinho: você está pronto para o que vai vir agora? Vou lhes definir o Éden. O Éden era um tabernáculo onde Deus e o homem habitavam em comunhão. Amém? Venha comigo. O Éden era um tabernáculo onde Deus e o homem habitavam em comunhão. Diga comigo assim: o Éden era um lugar externo. Se prepara? Está pronto? O que foi que Jesus fez na cruz? Diga comigo: restaurou o Éden. Com uma diferença: Ele o restaurou dentro de você. E por isso que ele se chama o segundo Adão. E ele mandou seus filhos: expandam o Éden. Qual é a missão do Victor? Expandir o Éden. O que eu ando fazendo na terra? A enfermidade, eu sou contra. Porque no Éden não há enfermidade. A pobreza, eu sou contra. Porque no Éden não há. A casamento desfeito, eu sou contra. Porque no Éden não há casamento desfeito. Qual é meu dever? Expandir e implantar o reino. Manancial de Vida é uma igreja que implanta. A corrupção, somos contra. Implantamos o reino. A Oktober, somos contra. Implantamos o reino. A igreja, ela precisa entender a missão de implantar. Ela chega, ela implanta. E isso me leva, essa foi a introdução ao meu primeiro ponto. Vamos? Diga comigo: territorialidade. Diga comigo: a batalha espiritual é uma batalha por territórios.
na sua casa, no seu corpo, no seu trabalho, onde você está, a guerra é. O texto de Efésios 4:27, diga comigo: nem deis lugar ao diabo. Diga de novo. Diga lugar. A palavra grega para lugar é a palavra topos, que significa topografia, espaço, território. Paulo está dizendo: não deis território. Então o diabo, ele luta por quê? O diabo não luta só por vida, luta por território. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Território. Jesus diz: o demônio sai e anda pelos lugares áridos, e depois ele volta, vê a sua casa limpinha, varrida, arrumada, e ele volta. Território. Jesus chegou em Gadara e os demônios disseram: não nos mandes fora deste. Não nos mandes fora deste. Antes manda-nos para os porcos. Eles não queriam sair do território. Eles não queriam deixar o território. E sabe qual é a pergunta que eu já fiz a Jesus? Senhor, por que tu permitiu que eles ficassem? Porque eles disseram: não nos mandes para o abismo. O abismo é o lugar dos demônios. Por que tu permitiste que eles ficassem no território? Porque não havia reino implantado naquele lugar. E o primeiro elemento do reino era aquele que foi liberto. Por isso que ele disse: deixa-me te seguir. E Jesus diz: não, vai para os teus e conta-lhes as maravilhas que Deus ha feito contigo. Agora esse território é teu. Aqueles que te dominavam, agora você vai dominar ele e expulsá-los do território. Sabe qual é a tua missão? Expulsa os demônios que te venciam, derrota os que te derrotavam, leva cativos que te cativaram, limpa a tua área. Vamos, igreja, limpa a tua área. Tem gente que se liberta dos demônios, mas lhes entrega o território. Limpa a tua área. Manda embora, é teu dever. Expulsai demônio. Expulse-os da sua casa, expulse-os dos seus filhos, expulse-os da sua vida, expulse-os das suas coisas, expulse-os do seu dinheiro, expulse-os dos seus bens, expulse-os e continue-os mandando embora. Você é autoridade. Diga comigo: o reino dos céus é um território espiritual. Lucas 17, 20. Leiam comigo. Interrogando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, todos juntos: próximo. Venha. Quando os fariseus perguntaram: como que vai vir o reino? É físico. Jesus diz: não vem o reino
com visível aparência, mas ele está dentro de fora. Onde está o reino? Então diga comigo: o reino é um território espiritual, mas que ele domina sobre um território físico. Uma das coisas mais problemáticas é entender o reino na sua vinda. O reino dos céus, ele está vindo em direção à terra. Ele é espiritual. Um dia, as pessoas vão ver que os céus vão se rasgar. E algo muito grande, com dimensões muito grandes, vai aparecer nos ares. E todos os olhos das nações verão a nova Jerusalém descer nos ares e ficar pairando sobre Jerusalém. Esse dia, o reino do céu tomou conta da terra. E a Bíblia diz em Apocalipse 15: louvemos a Deus e demos-lhe glória, porque os reinos da terra se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo. Então diga assim: um dia o reino do céu e o reino da terra estarão em harmonia. Lembra do Éden? O que era o Éden? Um tabernáculo onde o homem vivia em comunhão. Então diga: um dia o reino do céu e o reino da terra habitarão juntos. E o que nós estamos fazendo aqui? Diga comigo: nós somos o posto avançado. Nós somos a linha de frente. Quem entende de táticas militares sabe o que eu estou falando. Nós somos aqueles que vão na frente, tomando o território, empurrando. Nós estamos empurrando as trincheiras. O que tu está fazendo na igrejinha, Victor? Empurrando a trincheira. Eu e minha equipe estamos empurrando a trincheira. O diabo manda os traficantes para dominar as crianças e nós as trazemos para cá e as ministramos. O que estamos fazendo? Empurrando trincheira. Empurrando trincheira. O diabo manda os demônios para destruir os casamentos e lá estamos nós, salvando, orando, empurrando trincheiras para frente. Está entendendo? E por isso é a nossa oração: venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor, implanta-o aqui. Isso não é uma religião, isso é um governo. Isso é um governo. Eu não tenho. Algumas pessoas falam assim: pastor, é meio violento, é meio brabo. Eu tenho soldado. Trabalho com soldado. Dou a palavra de ordem.
E eles entendem e vamos para cima, porque estamos em guerra, estamos implantando um reino. Tenho que correr porque a hora está passando. Diga comigo assim: este reino invadirá a terra. Daniel 2, 4 e 4:5. Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber aos reis o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aleluia! O rei Nabucodonosor viu uma estátua que representam 4 reinos que governam as nações desde o ano 700 antes de Cristo até os dias de hoje, e governarão até Apocalipse 15, e governarão até aquele momento. E neste momento estamos debaixo dos 4 impérios da estátua, mas a visão diz que uma pedra foi cortada do monte. Era uma pedra, e essa pedra rolava e batia na estátua, e esmiuçava o ouro, esmiuçava a prata, esmiuçava o bronze, esmiuçava o barro, e esse reino crescia, e jamais deixaria de ser. Diga comigo: o reino a que eu faço parte nunca será abalado. Nunca. Vamos vencer. Creia. Você é empresário, o que você está fazendo lá? Implantando o reino. Você é docente, o que está fazendo lá? Implantando o reino. O diabo vem com a ideologia de gênero, e nós vamos para dentro dele com o reino do céu, e vamos para cima dele. O diabo vem com o aborto, e nós vamos para cima dele com a vida. O diabo vem com a liberação da maconha, e nós vamos para cima dele com a libertação. O diabo vem com a promiscuidade, e nós vamos para cima dele com a fidelidade. Isso é reino. Esse é nosso trabalho. Quer ver? Me dá o próximo. Precisa pregar? Precisa pregar? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e todos juntos, e as portas do inferno. E as portas do inferno. Então diga comigo: eu estou empurrando trincheira, e as portas do inferno não vão me impedir. Não vai me impedir. Não vão me impedir. Eu vou para cima dele. Bacana rabagá. Há uma unção liberada aqui. Não tema. O diabo mente, você vai para cima, não pare. Sonhe, cresça, crie, tome lugar. Deus está contigo. Quando Deus te dá uma visão, é para fazê-lo. Agora eu vou lhe dar a estratégia final. Termino logo. Diga comigo: visão. Me dá o próximo. Rapidinho para terminar.
Visão é a capacidade de ver aonde o potencial que foi investido em nós pode atingir. Diga comigo, cada um de nós tem um potencial. Visão é o que eu sou capaz de fazer. Isso é a visão. Para que eu nasci? Tem gente, querido, que passa a vida sonhando, mas não faz nada. Não faz nada porque não confia na visão. Deus fala, não se move. Tem gente que Deus levantou para ser empresário, mas não é. Nem todo mundo vai pregar. Tem gente que Deus chamou para fazer coisas grandes em outras áreas. Lá em Hollywood, tem gente como Denzel Washington, fazendo filmes, mas estão lá, e há equipes de cineastas fazendo filmes lá, para poder descontaminar um território que está cheio de áreas do inferno. Estão lá, esse é o campo missionário dele, implantar o reino na promiscuidade de Hollywood. Se Deus te chama para o cinema, acredite, vai para o cinema, vai, creia. Ninguém vai te impedir, ninguém vai conseguir te parar, porque você está com a visão de Deus. Creia-lhe. Eu me agarro à visão e prefiro morrer tentando viver a visão de Deus do que nunca ter tentado. Olha o que diz o texto. Ouvindo eles estas coisas, Jesus lhes propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, então disse certo homem nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tornar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e lhes disse, todos juntos: Pastor Vitor, o que é que você está fazendo na igrejinha? Estou negociando. Estou fazendo esse negócio andar. Até que ele volte. E quando ele voltar, eu lhe direi o potencial que me confiaste. Eu dei tudo de mim, mas dei tudo mesmo, para poder fazê-lo prosperar. E estão aqui as conquistas, meu rei. Então eu me prostrarei a ti e te renderei minhas coroas. Sabe do que eu tenho medo? Não é de ir para o inferno, porque eu sei que eu nunca irei para lá. Sabe do que eu tenho medo? Não é de fracassar. Eu tenho medo de que chegue o dia de encontrar-me com meu rei e eu não tenha nada para lhe dar. A minha oração é: Senhor, eu quero me encontrar contigo no meu dia. Permita a esse teu servo, o menor de todos, que tenha algo nas suas mãos para te honrar. Quando encontrar meu rei, eu quero que tenha valido a pena. Eu quero ter coroas para render-lhe aos seus pés.
Isso é uma visão. Me dá o próximo slide. Todos prestaremos conta a Deus pelo que nos foi confiado. Lucas 19, 24 ao 26. E disse aos que assistiram: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. E eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Você entendeu essa palavra? Por isso que eu tenho medo. Deus te confiou um potencial. Faça-o prosperar. Faça-o andar, cresça-o. Tenha consciência de utilidade, de ser útil a Deus, de estar prestando serviço a Ele, depende da área que for. Se Deus te chamou para médico, médico seja. Se te chamou para político, político seja. Se te chamou para açougueiro, açougueiro seja. Mas aonde seja, preste-lhe utilidade a Deus. Tenha consciência de estar sendo útil a Deus. Porque útil a Deus te renderá lucros. E se não, que triste chegar lá depois de uma vida e dizer: Senhor, eu não fiz nada, mas também o que era teu está aqui, eu não toquei. Tire-lhe e dá para o que tem dele. Mas Senhor, ele tem muito. É isto que as pessoas não entendem. Essa é uma chave. Diga assim: o que tem vai ganhar mais. Eu vou transliterar. Diga comigo: o que trabalha pelo reino e conquista, Deus lhe dará mais. Mais território, mais espaço, mais unção, mais poder, mais graça. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tem pessoas que vivem reclamando. Reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de todo mundo. Vai negociar. Vai ser útil. Para de reclamar e seja útil. Que sendo útil, Deus te dá mais. E se é inútil, Deus toma. Então, um dia Deus me diz: Victor, nunca fale mal de um vencedor, porque você poderá estar falando mal de mim. E vocês me têm visto dizer: não me fale mal de vencedores, porque ninguém se torna vencedor se a graça de Deus não o abençoar. Seja quem for, não me interessa. Tenha o pecado que tiver, não é meu problema. Eu quero é granjear galardões. Eu quero é trabalhar para o Senhor. Quer ver como esse aqui ele sabe? Trabalhar. Esse ele sabe. Na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai, trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor, meu desejo
Termino aqui. Me dá o próximo slide. Prosperidade. Cada vez que alguém que é inimigo da prosperidade fala comigo, ele faz uma pergunta: você gosta de dinheiro? Eu não. Digo, então me dá essa parte para mim. Eu gosto. Eu não gosto de dinheiro, tenho raiva. Eu gosto que o dinheiro pode comprar. Não é bom você estar na igreja e ter um telão desse? Sim ou não? Isso o dinheiro compra. Amém? Então diga assim comigo: o dinheiro é uma cobra, mas eu tenho que conviver com ela. Diga assim: e pegarão serpentes nas mãos, e não lhes farão dano algum. Trate o dinheiro como uma serpente. Está me entendendo? Eu trato ele como uma serpente. Eu tenho raiva dele, eu gasto ele. O pastor Javes sabe que eu gasto. Eu não gosto de dinheiro, não fico assim amando. Eu gasto. E eu gasto e Deus manda mais ou não manda mais? Miserável é aquele que fica... Eu gosto de gastar ele. Deixa eu lhe ensinar algo. 2 Coríntios 9. E isto afirmo: aquele que semeia pouco. Então diga assim: o que planta pouco, colhe pouco. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuído aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos de vossa justiça. Enriquecendo-vos, diga comigo, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, o qual fez que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. De novo, enriquecendo-vos em... Então Deus quer que você seja rico em... rico em amor, rico em graça, rico em fidelidade, rico em fé, rico em dinheiro, rico em tudo. Está aí ou não está aí? Deixa eu lhe explicar algo. Os recursos enviados... Prosperidade é os recursos enviados para realizar a visão que nos foi confiada. Diga comigo: prosperidade são os recursos que Deus nos dá para realizar a visão. Diga comigo: a visão tem que ser maior que o recurso. Nós tivemos tempo nessa igreja que tínhamos dinheiro guardado e não sabíamos o que fazer com o dinheiro. Agora Deus nos deu visão. Falta dinheiro? Nunca é suficiente. É verdade. Nunca é suficiente. E quando Deus manda, cresce a visão. Se Deus te dá uma visão, Deus tem que financiá-la. Deus não pode te dizer: vai lá cuidar das crianças e não te dá dinheiro. Deus não pode te mandar a ganhar o mundo para Cristo e não te dar recursos. Então tem gente que é assim, diz assim: olha, eu vou ganhar o mundo
e vou com um megafone, e vou com uma plataforminha. Isso testemunha de Deus? Não testemunha. Testemunha de miséria, de pobreza, de necessidade. Agora Deus quer que você testemunhe dele com excelência. Se Ele me manda fazer algo, eu vou fazer o melhor. Diga comigo, se Ele me manda fazer algo, eu não vou perguntar, eu vou fazer o melhor. E eu vou gastar bastante. Agora nós estamos planejando, nós vamos botar outro telão desse ali. Mais luzes aqui. E para cima. Os ares vão ficar, estamos só dependendo da energia, senão já estavam ligados hoje. Vem mais ar condicionado, vem toda a porta de vidro, vem a biblioteca, vem a praça ali dentro, praça de alimentação. E você vê coisas novas. Ai, pastor, mas para que gastar tanto? Porque o fazemos bem feito. Eu tenho fé, eu acredito que para Ele é o melhor. E Ele nos dá o recurso. Agora, Paulo, nessa palavra, ele nos desafia e nos dá algumas verdades simples e rápidas. Diga comigo, a prosperidade faz parte de colher com abundância. Me dá o próximo slide. Todos juntos, a prosperidade faz parte, colher com abundância. Eu estava ouvindo um pregador que ele fez uma pergunta a Deus. Jesus, por que você fez o melhor vinho em Canaã? Ele fez assim, porque se o vinho era o melhor, eles iam beber mais. Amém? Iam se embriagar. E esse pregador estava preocupado. Senhor, por que eles iam beber mais? E mesmo assim, por que não lhe fizeste um vinho ruim? Dava para fazer um vinho ruim, sim ou não? Um vinho sem nada de álcool. E sabe o que Jesus respondeu para esse pregador? Eu não consigo fazer nada mal feito. Você tem que entender que tudo que eu faço é perfeito. Você diz assim, Senhor, me dá um pouquinho. Não, Ele não vai te dar um pouquinho, porque Ele não faz nada mal feito. Ele vai fazer um milagre em tua casa bem feito. Mas Senhor, eu me conformo com um pouquinho. Ele não sabe fazer pouquinho. Tinha 5.000 e ele fez tanto pão e tanto peixe que sobraram quanto? 12 cestos cheios. Sobrou um cesto para cada apóstolo. Sabe que eles comiam tanto assim? Diga assim, Ele não sabe fazer pouco, Ele faz com abundância. Ele diz, eu vou mandar codornizes. Não precisa pegar muito, pega só o suficiente para o dia de hoje. Mas por que mandou mais? Por que Ele mandou 10 vezes mais do que eles precisavam? Porque Ele não sabe fazer pouco.
tudo que Ele faz é abundante. Diga assim: o meu Senhor não faz pouco, tudo que Ele faz é muito. Vamos para frente, eu quero terminar. Diga comigo: ter com ampla suficiência e abundar em toda boa obra. Diga: Deus nos dá duas coisas. Aqui é que todo o mundo se engana e se perde. Diga assim: Deus me dá sementes e Deus me dá pão. Eu fui pastor no interior, num lugar muito pobre, numa roça. Eu já contei isso a vocês. E eu notava que os irmãos plantavam feijão e no dia da colheita eles separavam sacos. Tanta saca é para mandar para venda, tanta saca é para comer durante o ano, e tanto é para plantar. E eu aprendi essa lição. No dia da colheita, separa a comida, mas separa também a semente de amanhã. Diga comigo: a colheita de hoje foi a semente de ontem. A semente de amanhã, a colheita de amanhã é a semente de hoje. E Deus te dá os dois. Diga assim: Deus me dá os dois. Diga: Deus me dá pão para o alimento e sementes para semear. À medida que eu vou semeando, Deus vai aumentando minha sementeira. Há 15 anos atrás eu fiz um pacto com Deus. Eu era dizimista, mas não era primiciante. Há 15 anos passados eu disse ao Senhor, eu tinha uma primícia de R$1,50. Não era nada. Mas eu dobrei o meu joelho numa sala de aula na colheita, onde eu dormia com minha esposa durante a escola, e disse: Senhor, eu faço um pacto contigo hoje. Eu vou primiciar no meu sacerdote. Tudo que eu tenho para primiciar hoje são R$1,50. Eu fui até meu sacerdote e lhe dei com vergonha aquela semente. Mas era meu pacto. O Senhor me disse assim: por que você sente vergonha? Eu disse: Senhor, é tão pouco. E Ele disse assim: verão dias em que tua semente será de um tamanho que a tua semente será do tamanho de que você não imaginou nem a colheita para você. Eu posso lhe dizer, 15 anos depois, que todos os meses eu levo uma primícia ao meu sacerdote, que é infinitamente maior do que eu jamais imaginava colher. E ela só é 10%. Só é 10% do que o Senhor me dá todos os dias. Diga: Deus te dá pão para comer e semente para plantar. Coma o pão, mas plante a semente. Porque se comer essa semente, amanhã não terás nem pão e nem semente. Amém? Essa é a lei do reino. O reino funciona assim.
e minha esposa decidimos que plantaríamos 20% de nossos ganhos e que outros 20% dedicaríamos para ajudar pessoas. E isso tem nos trazido colheita, e cada dia maiores colheitas. Elas vêm de tantos lugares que a gente não sabe como. Cada dia Deus se mostra mais gracioso. Eu quero te desafiar esta noite a você entender algo. O reino dos céus, ele não é uma religião, ele é um reino político, territorial. É diferente ao mundo. O mundo pensa em valores, o reino pensa em territórios. Dentro de cada um de vocês existe um potencial muito grande. Vamos ficar em pé.